Meus irmãos, lendo esse salmo, facilmente nós chegamos a uma conclusão, que este salmo ele é tão triunfante quanto preocupante. Ele é triunfante porque ele garante que Deus é o nosso refúgio nos mares dessa vida. Então, durante a experiência da nossa vida terrena, nós temos a quem recorrer. Deus, de fato, é o nosso refúgio. Mas, ao mesmo tempo, este salmo ele é preocupante, porque ele parece estar baseado numa teologia impraticável, a teologia da glória. Aquela teologia que diz que nós não passamos por nenhuma dificuldade porque Deus está conosco. E o que dizer daqueles que estão padecendo por muitas enfermidades, por muitos sofrimentos? O que dizer daqueles que nesses momentos estão orando e tudo o que eles ouvem é o silêncio da parte de Deus? Por isso esse salmo ele é inquietante para nós. Parece que o seu texto e tudo o que ele está dizendo diz respeito a uma realidade que não é a nossa realidade. Lembremos que Satanás usou os versos 11 e 12 deste salmo para tentar Jesus a destruir a si mesmo, saltando do templo, conforme lemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Mas Satanás, ao citar os versos 11 e 12, ele ignorou o verso 13, exatamente o verso que trata do triunfo sobre os poderes do mal. Ele usou este salmo para, manipulando indevidamente esse salmo, induzir Jesus ao erro. E este salmo é usado geralmente, muitas vezes, com a motivação errada, num contexto errado. Deixar, por exemplo, a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, para manter distantes os espíritos maus, as energias ruins. Ou até mesmo usar esse salmo para pregar uma teologia que ela não diz respeito com a nossa realidade. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A grande verdade é que nós passamos por enfermidades, passamos por crises, enfrentamos dilemas, passamos por crises das mais variadas. E parece que esse salmo, ele está bem distante da nossa realidade. Daí porque é importante entendermos o que Deus quer dizer a nós através dessa porção da palavra do Senhor. Compreender a necessidade de confiar em Deus é algo muito fácil para todos nós. Ouvimos isso com uma certa frequência e nós confiamos que sim, que essa é a verdade da palavra de Deus. Mas quando pressionados por medos, quando tragédias chegam à nossa vida, quando temos que lidar com frustrações, quando estamos sob ameaças, enfermidades, ausência de resposta segura sobre que decisão temos que tomar, parece que nós não nos lembramos de tudo aquilo que nós aprendemos, muito menos daquilo que Deus pode fazer e poderá fazer. Na prática, instintivamente, nós agimos assim, por causa do pecado que há em nós. Nós entendemos que precisamos confiar em Deus, mas quando estamos expostos a essas adversidades, parece que nós não entendemos nada da palavra de Deus. O Salmo 91 é dirigido àquele, como diz no início, no verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e confessa Deus como seu refúgio e fortaleza. Este está protegido no meio da batalha. O contexto aqui, o cenário que nós temos, é alguém que está fugindo dos seus inimigos e encontra refúgio na casa de Deus, no templo do Senhor. E ali, simbolicamente, na presença de Deus, no meio das batalhas, ele experimenta dessas promessas, que nós lemos, por exemplo, no verso 5, o terror noturno e a seta que voa de dia não o tocará. No verso 11, os anjos de Deus serão seus guardas. No verso 13, até mesmo animais perigosos como o leão e a serpente não serão capazes de lhe causar dano. E aí, no verso 15, as orações serão respondidas. Pensa, num momento como esse de aflição, orar e ter a resposta imediata da parte de Deus. Essa é a promessa que nós encontramos no verso 15. E no verso 16, a plena salvação do Senhor virá seguramente. O fato de a nossa vitória ser tão parcial, porque nós experimentamos da parte de Deus vitórias, respostas da parte de Deus, mas ao mesmo tempo parece que nós estamos sozinhos, abandonados. Parece que Deus se esqueceu de nós. Nós estamos falando, estamos apelando, estamos suplicando a Deus, mas parece que Deus está assim, bem distante da nossa realidade. E ao mesmo tempo nós temos essas porções da graça de Deus visitando a nossa casa. Nos momentos de aflições, nos permitindo ser cercados de pessoas que nos amam e que sempre trazem palavras de consolo, de incentivo, e em todas essas coisas, nós vemos a graça de Deus agindo a nosso favor. Então parece que essas verdades do Salmo 91, elas são parciais. E elas são parciais, meus irmãos,
porque elas começam a se cumprir agora, mas elas culminarão no retorno de Jesus. Elas não são plenas agora, mas já podemos experimentar o que chamamos de prelúdio. É o famoso já e ainda não. Já estamos experimentando a graça de Deus, mas haveremos de experimentar dessa graça plenamente quando o Senhor Jesus voltar. Então, por um lado, não podemos dizer que Deus nos abandonou, que Ele não está atento às nossas aflições, porque Deus está presente. Por outro lado, nós não podemos dizer que nós não passamos por crises, que crente não passa por enfermidades, não enfrenta dívidas, não sofre traições de confiança, muito pelo contrário, nós estamos atravessando o que a Escritura chama de grande tribulação. O que nós vemos no Salmo 91 é o cumprimento, o início do cumprimento dessas promessas, dando-nos a esperança de que no retorno de Jesus, todas essas promessas haverão de se cumprir plenamente. Precisamos entender que a linguagem aqui é poética entre os versos 1 a 13. Verso 1 a 13 é um poema, onde lemos a confissão do salmista, seguido por uma resposta de Deus, nos versos 14 ao verso 16. Aí o diálogo é diferente. Aí agora o sujeito é diferente a partir do verso 14. Até o verso 13 é o salmista quem está falando, numa linguagem poética. A partir do verso 14 é Deus quem está falando, de modo que as verdades se referem a promessas gerais, descritivas e não normativas. São promessas gerais descritivas e não normativas. Assim como o cântico e associada à liturgia do templo, a semelhança daquilo que já vimos aqui no Salmo de número 90, o texto instrui que o reconhecimento de quem Deus é, veja como o texto apresenta Deus no verso 1, aquele que é chamado de Altíssimo, e ainda no verso 1 ele é apresentado como onipotente. Deus é altíssimo quanto à sua autoridade, e é onipotente quanto ao exercício do seu poder pela sua livre vontade. Então, a semelhança do Salmo de número 90, o reconhecimento de quem Deus é, deve nos levar a reconhecer a nossa dependência. E é isso que dizem os versos 1 ao verso 2. A confiar na proteção dele, versos 3 até o verso 13, e a esperar pelo cumprimento pleno da salvação que ele nos promete, segundo lemos nos versos 14 ao verso 16. Nesse breve tempo que nós temos aqui, vamos verificar cada um desses pontos. Primeiro, a confissão que o salmista diz, faz em face de quem Deus é, quanto à sua dependência de Deus, nos versos 1 e no verso 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O primeiro verso responde à pergunta, a quem se aplica este salmo? A promessa de vitória é para a pessoa, como diz o texto, que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é para ninguém mais, a não ser este, que encontra em Deus o seu refúgio, que encontra em Deus o seu baluarte. O verbo habitar significa hospedar, permanecer. Este esconderijo certamente se refere ao templo, conforme lemos lá no Salmo de número 27, verso 5. Mas seu significado é mais profundo, porque na mente de um israelita, ir para o templo significava, naquele contexto, ir para a presença de Deus. Daí porque ir para o templo era motivo de grande alegria, Salmo 22. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais profundamente, o que o salmista está dizendo, eu me alegrei por poder acessar a presença de Deus, ter os meus pecados expiados e lhe oferecer a adoração que lhe é devida. Mas, aqui, irmãos, nós precisamos ter em mente que o salmista, embora esteja falando do templo, mais profundamente, ele está se referindo à presença de Deus que se revelava no templo. Daí porque o templo tinha importância. Não é por causa da sua construção, não era por causa da sua arquitetura, mas é porque a presença de Deus se revelava lá. Nós lemos, por exemplo, no Salmo de número 31, verso 20, dizendo, no recôndito da tua presença, tu me esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Então, ir para o templo significava se esconder na presença de Deus, segundo o salmista. Essa é a condição de quem busca a comunhão com Deus, por amá-lo intensamente. Olha o que diz o verso 14, irmãos. Lá no verso 14 diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Paralelamente, o salmista é aquele que busca a presença de Deus no esconderijo do Altíssimo, no templo. E aqui nós temos nas palavras de Deus, porque a mim se apegou com amor.
Então não é simplesmente ir para a igreja, não era simplesmente ir ao templo, mas era amar a Deus, amar a presença de Deus, se apegar à comunhão com o Senhor. Isso era que fazia a diferença para o salmista, e era assim que ele se sentia protegido pelas mãos do Senhor, porque ele o amava intensamente. Então, ao viver neste propósito, vivemos como Moisés, que foi colocado na fenda de uma rocha e coberto com a mão de Deus, enquanto sua glória passava. Êxodo 33, verso 22, Deus o colocou na fenda de uma rocha e o cobriu com as suas próprias mãos, e a glória do Senhor passou por ali. Nesses versos seguintes aqui, nós identificamos 8 ameaças que surgem contra a vida do salmista, na sua maneira de enxergar a vida. Ameaças essas que, de maneiras diferentes, podem chegar a cada um de nós. Mas o interessante é que, para todas essas ameaças, nós encontramos a certificação, a garantia de que Deus haverá de sustentar aquele que busca nele refúgio. E nós temos aqui 8 ameaças entre os versos 3 a 13, onde ele confessa a sua confiança na proteção de Deus. Confiar em Deus, amar a Deus, crer em Jesus Cristo, não significa que estamos livres dessas adversidades. Elas estão aí em nossa volta. Estamos vulneráveis a todas elas. A diferença está em nos apegar por amor à presença do Senhor. Aí faz toda a diferença. O salmista vai listar 8 ameaças para as quais a promessa é de proteção contra todo o mal, versos 3 ao verso 8. Laço do passarinheiro, que são armadilhas ocultas. Nós não enxergamos tudo o que está diante da nossa história. Só enxergamos o hoje. E olha lá. O que será do dia de amanhã, nós não sabemos. Mas o Senhor haverá de nos livrar do laço do passarinheiro, diz o texto no verso 3. Da peste perniciosa, que são enfermidades e doenças letais. Aqui nós temos uma memória no Êxodo, no Egito, antes do Êxodo, quando a peste assolou a terra do Egito, e como Deus livrou o seu povo pelo sangue do Cordeiro Pascal. Ataques verbais, verso 4, ofensas e escárnios. Parece que cresce essa prática contra os cristãos, de escarnecer dos seus símbolos religiosos, de escarnecer da sua esperança. E a promessa é que pela palavra, pela verdade, o crente está protegido desses escárnios e dessas ofensas. Eles vão continuar chiando, eles vão continuar esperneando, eles vão continuar ofendendo, escarnecendo. Nós não temos poder para barrar isso. A diferença não está na mudança do povo, mas na mudança nossa. Nós não temos poder para mudar este mundo que jaz no maligno, mas nós podemos mudar a nossa postura, porque nós estamos escondidos debaixo das asas daquele que protege o seu povo, estamos debaixo do poder de Deus. Então podem escarnecer e ofender, nós estamos fundamentados na verdade, contra toda forma de mentira. E o salmista reflete sobre esses ataques verbais no verso 4, no verso 5, o terror noturno, que são essas falsas impressões e a furtividade do inimigo à noite. À noite, irmãos, o cenário aqui é de alguém que se escondeu dentro de uma fortaleza, baluarte. Está dentro de uma fortaleza. Chega à noite, um barulhozinho, um animal inocente que passa na escuridão. Quando você olha, por não discernir muito bem, você fica apavorado. Você não sabe o que pode estar vindo por ali. Terror noturno, seta que voa de dia, vantagem inimiga ao ataque de flechas, peste que se propaga nas trevas, verso 6, que são doenças causadas pela ausência de luz, mortandade que assola ao meio-dia, que são mortes, hostilidade dos ímpios e triunfo sobre eles, verso 7 e verso 8. E não apenas a palavra promete aqui essa proteção, irmãos, essa proteção àquele que encontra no Senhor refúgio, mas também a assistência dos anjos, versos 10 a 12, e a vitória sobre toda a oposição dos poderes hostis, verso 13, onde nós lemos: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Essa palavra Satanás não quis falar para Jesus, não. Ele vai só até o verso 12. O verso 13 tira da escritura, porque é prejudicial para mim, né? Pois bem, o texto continua diante de nós, dando-nos razão para confiarmos no Senhor, até mesmo diante dos poderes hostis. A razão se encontra na reafirmação presente aqui no verso 9. É no verso 9 que nós encontramos a razão, porque nós podemos confiar no Senhor em meio a todas essas adversidades. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio,
fizeste do Altíssimo a tua morada. Esta é a razão porque nós podemos ter esta confiança. Numa perspectiva, o salmista descreve o livramento da adversidade humana, dos inimigos, num contexto de guerra. Mas em outra, à luz daquilo que lemos aqui nos versos 5 e 6, é provável que ele tinha um inimigo mais sombrio em mente. E nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue somente. Nós lutamos também contra os poderes das trevas. E como cristãos e bons presbiterianos, precisamos entender que a nossa luta não é apenas contra carne e sangue. Não se trata apenas de adversidades dos relacionamentos que nós vivemos. Nós também temos que enfrentar lutas de ordem espiritual, contra as quais nós podemos manter a nossa confiança no Senhor. Contra as quais podemos manter a nossa confiança no Senhor. De todas essas ameaças reais, aquele que se refugia no Senhor, ele é protegido. Essa é a promessa do Senhor. E essa verdade continua valendo. Ela não foi revogada, ela não caducou. Esta é uma verdade. Nós podemos confiar no Senhor. E aqui o diálogo muda. A partir do verso 14, o que nós temos agora é Deus se dirigindo ao salmista e respondendo à confissão que ele faz de confiança em quem é o Senhor em meio a todas essas ameaças. Agora Deus fala, reafirmando o testemunho do salmista, porque a pessoa que se refugia nele, ele a livrará e a colocará segura, porque ela conhece, verso 15, irmãos, parte A, ela conhece o poder de Deus. Deus está dizendo para o salmista: eu responderei. Não há nada que impeça Deus de trazer resposta para as nossas aflições. Deus pode. Deus tem poder para isso. A diferença é que quando nós não confiamos no Senhor, nem sequer oramos, nem sequer colocamos diante de Deus aquilo que está causando profunda ansiedade nos nossos corações. Deus tem poder para responder às nossas orações. Essa pessoa, ela encontra da parte do Senhor proteção, porque ela conhece o Senhor. E ela sabe que nesses momentos ela pode contar com o consolo de Deus. A parte B do verso 15 diz: na sua angústia eu estarei com ele. É Deus quem está falando. Você nunca está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, diz o salmista Davi. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós temos um Deus. Em quem refugiar? A quem depositar as nossas ansiedades? Deus está presente conosco, irmãos. Deus está presente ao nosso lado. Também conhecemos o livramento e restauração de Deus, diz a promessa no verso 15 ainda, na parte C, livrá-lo-ei e glorificarei. E por fim, conhecemos a provisão de Deus, porque a promessa no verso 16a é, saciá-lo-ei com longevidade. Deus haverá de trazer a sua providência. Assim, progressivamente, do angústia em que nós apresentamos diante de Deus em oração a nossa aflição, até o momento de Deus trazer a sua providência com longevidade. Progressivamente, Deus promete mostrar a sua salvação. Parte B do verso 16, e lhe mostrarei a minha salvação. Quero concluir essa breve meditação no Salmo 91, fazendo aqui algumas considerações muito importantes para nós. Primeiramente, tudo o que envolve a existência humana e suas circunstâncias é relativo, é transitório, é temporal. Tudo que envolve a nossa vida, irmãos, é provisório. Nós seríamos tolos se nos apegássemos a determinados objetos, bens, riquezas, pessoas, circunstâncias, porque a vida é um ciclo, tudo está em movimento e todas as mudanças, elas vêm inevitavelmente para a nossa vida. Nós nascemos, crescemos, nos multiplicamos, envelhecemos e morremos. Assim também são todas as circunstâncias em volta do homem. Tudo está em constante transformação. Tudo é relativo, temporal. Então, se apegar às coisas dessa vida e achar que nós vamos ficar, nos cuidados dos nossos pais o resto da vida, é insensatez. Tudo é relativo na vida do homem e nas suas circunstâncias. A única realidade absoluta e concreta que podemos nos apegar à luz do que nós lemos aqui é Deus. No meio de
tanta relativização, no meio de tanta temporalidade, no meio de tanta vulnerabilidade, a única realidade concreta, absoluta que podemos nos apegar é o Senhor. É sobre isso que Moisés, no Salmo 90, nos ensinou, bem como o autor deste Salmo de número 91. Na hora da angústia, aquele que encontra no Senhor o seu refúgio e baluarte, esse sim, aí sim ele vai encontrar segurança, porque não há segurança em nenhum outro além do Senhor, o nosso Deus. Não há segurança em nenhum outro, senão no Senhor nosso Deus. Por isso, no momento de desespero, no momento de angústia, de dores e de quaisquer outras adversidades, o autor apela dizendo: se refugie em Deus. Ele, somente Ele, é seguro em meio às atribulações desta vida terrena, onde podemos encontrar descanso à sombra daquele que detém todo o poder para nos livrar. Por isso disse: Deus meu, em quem confio, no verso 2. O salmista estava ciente que não havia nenhum outro lugar onde ele de fato poderia experimentar a verdadeira segurança, senão na presença do Senhor. E Jesus identifica seus discípulos como aqueles que permanecem nele, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 56. Ou seja, aqueles que mantêm a firme confiança na sua justificação vicária e na sua reconciliação com Deus, por meio dele, Jesus Cristo. Estes são os discípulos de Jesus, que permanecem nele, que se escondem nele, que se hospedam na sua presença, por confiar na sua obra vicária e também na reconciliação que ele promoveu, nossa para com Deus. O texto diz, lá em João, capítulo 15, versos 4 a 5, dizendo: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não existe ninguém semelhante a Jesus. Não existe ninguém semelhante a ele. Um homem que viveu em absoluta e ininterrupta comunhão com Deus, seu Pai, e nunca procurou os seus próprios interesses, mas sempre realizou a vontade de Deus. Apesar de Cristo ser Deus, ele também era um homem perfeito e viveu a sua vida terrena em total dependência do Pai. Ele poderia olhar para o céu, diferente de todos nós, e dizer sem qualquer ambiguidade: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Porque Jesus viveu uma vida de obediência e de dependência de Deus em uma condição superior à de qualquer um de nós. E ele sim poderia facilmente dizer isso ao Pai. No entanto, no mundo, Jesus foi submetido a muitos sofrimentos para os quais Deus garantiu toda a proteção e livramento para o seu Filho. Pois teve de enfrentar Satanás, que como o leão que ruge, conforme lemos em 1 Pedro 5,8, o perseguiu cruelmente com toda forma de violência. E como serpente, a antiga serpente, conforme lemos em Apocalipse 12, verso 9, o tentou a desconfiar da palavra de Deus nas tentações do deserto, por meio da sedução do engano. Por isso, sempre que invocou, foi respondido. E mesmo picado no calcanhar, quando sangrou na cruz do Calvário, pisou na cabeça da serpente ao ressuscitar dentre os mortos para a glória e majestade que lhes estava reservada. É isso que nós lemos no final do verso 15 do Salmo de número 91. Livrá-lo-ei e o glorificarei. O glorificarei. Assim, ele neutralizou para sempre o poder dos nossos inimigos e nos garantiu um lugar seguro na presença de Deus, onde, segundo o autor do livro dos Hebreus, no capítulo 4, verso 16, podemos receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque Jesus assumiu o nosso lugar e ele padeceu no nosso lugar, venceu os seus inimigos, e por isso Jesus está dizendo: aquele que permanece em mim, esse pode dar muitos frutos. Esse experimenta da graça de Deus, esse experimenta da verdadeira segurança. Podem a morte, a vida, a altura, a profundidade, o perigo, a espada, a fome, a sede e tantas outras adversidades e experiências nessa vida
lutar para tentar nos separar do amor de Deus, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele assumiu o nosso lugar. E é Ele quem intercede por nós. E unidos a Cristo, estamos devidamente seguros para todo sempre. Embora as nossas vitórias sejam parciais e até relativas nessa vida terrena, não podemos perder a esperança que Deus já começou a manifestar a sua graça em todos nós, fazendo-nos ressuscitar de dentre os mortos espirituais, para caminharmos rumo à esperança que nos está prometida, de um dia estarmos na presença do Senhor, onde nós poderemos desfrutar dessas promessas mais plenamente, segundo aquilo que o Senhor Jesus garantiu a cada um de nós. Amém?